como a gente faz para aprimorar aquilo que a gente usa para tomar decisões? Sendo muito simples, é o que eu presto atenção. Então, assim, tem uma decisão. Eu vou decidir se eu vou largar tudo e morar na Espanha ou não vou. Que raios quer dizer aprimorar os parâmetros e tal? Quer dizer o seguinte, que fatores que eu levo em consideração? Como é que a gente faz? A minha visão do assunto é que a coisa que a gente não deve fazer é querer levar todos os fatores em consideração. Quando uma decisão é muito importante na nossa vida, é natural que a gente se torne meio obsessivos. A gente queira levantar todos os aspectos. Mas isso é enganador. Por que isso é enganador? Porque justamente alguns desses aspectos têm essa importância. Muitos têm essa. Então olha só, o processo é assim, você faz uma montanha aqui, aí aqui ela declina, e aqui você tem uma miríade, um monte de fatores pequenininhos. E você começa a se perder, não é se perder, você começa a mergulhar nesses fatores. Só que se você somar todos eles, dá um bloquinho dessa montanha. Então é muito fácil tomar o que é menos importante pelo que é mais importante. É aquela coisa que a gente vê em sitcom, né, em comédia. O sujeito decide não ir morar na Espanha porque, no fundo, as pessoas que tomam tapas e bebem vinho fazem barulho na rua depois das 10 horas da noite. Tipo, o sujeito nem sabe que você que não gosta de barulho. Isso é uma visão, sei lá, de um seriado lá, Seinfeld. O sujeito não gosta de barulho, sei lá, mas a importância desse fator no meio de tudo é irrisória. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é não dar muita atenção para os fatores menos significativos. Ou seja, é no domínio do não e não no domínio do sim que você ganha capacidade decisória. Segundo ponto é conseguir integrar aquilo que você pensou, mentalizou, com essas emoções que eu descrevi, com esse armazenamento afetivo. Como eu falei, percebam que o negócio não é eu olhar para as minhas emoções, qual é a emoção que eu tô... Não. O negócio é o seguinte, essas emoções só surgem porque eu fiquei quebrando a cabeça tentando avaliar os prós e contras. Então você tem que passar por um processo de prós e contras. Não adianta você ir, deixa eu ver o que eu senti. Se eu ver o que eu senti, só quer dizer que você está buscando um atalho para resolver o problema da indecidibilidade. E não que você está buscando aquilo que vai ser melhor para você no futuro. Você tem que buscar aquilo que é melhor para você no futuro. Mas depois que você buscou, se você está em dúvida, você tem que olhar, voltar esse olhar, deixar de olhar para o problema e olhar para esse desbalanço afetivo, para ver se está mais para um lado, pesando mais para um lado ou mais para o outro, para que você saia da indecidibilidade e tenha confiança. Esse é o segredo. Então, é esse equilíbrio entre a razão e a emoção que gera a melhor rotina, ou do ponto de vista da inteligência artificial, a melhor política decisória. Política quer dizer princípios que a gente fica reaplicando. Decisão ideal, sinapses humanas ou redes neurais artificiais? Se o problema está bem definido, ele é sempre o mesmo. Esse problema acontece ao longo de bastante tempo e eu venho salvando a informação de tudo que aconteceu, ou seja, eu sei o que aconteceu, não é só que ele acontece há bastante tempo, mas eu tenho isso tudo registrado. A inteligência artificial é melhor que o humano tomando decisões. Simples assim. É por isso que o banco usa um algoritmo e não uma pessoa. Ele substituiu a pessoa pelo algoritmo para fazer análise de crédito, de risco. Né? Vai emprestar o dinheiro para quem? Para quem o algoritmo indicar. O algoritmo erra montanhas. Com certeza o algoritmo erra montanhas, mas ele erra menos que as pessoas. Agora, se o problema é desconhecido, ou seja, você não tem o histórico do problema, ou se você não tem registro sobre ele, o humano é bem melhor do que a inteligência artificial. As decisões da IA são mais racionais que as humanas, visto que não possuem emoções? Muito, muito, muito boa pergunta. A resposta, curiosamente, é não. As decisões, por exemplo, vamos pensar num algoritmo de linguagem do tipo ChatGPT. Quando ele jorra aquela página, você pede, cria um texto para mim, simulando que eu sou o Álvaro falando de tomada de decisão. Ele vai fazer para você aí. E ele vai jorrar esse negócio tal como uma mente intuitiva. Tanto que, no final de 2023, surgiram os tais dos algoritmos de raciocínio, esses do tipo DeepSeek R1, que eles vão construindo árvores de decisões e aí eles parecem mais sistema 2 ou racionalidade. Então, quer dizer, tem os dois tipos, mas o tipo prevalente hoje em dia, sobretudo eu estou falando aqui IA, considerando Claude, Gemini e ChatGPT, eles lembram mais sistema 1, eles são menos analíticos e mais jorração de palavras.
As máquinas irão poder tomar decisões melhores que os humanos para julgamentos do Edu. Eu vou considerar julgamentos do ponto de vista jurídico, tá? Olha só, o que a gente mais tem no judiciário é decisão ruim. Em que sentido ruim? Decisão que se você botasse um painel de experts, tá? Então vamos pensar em professores de direito, não sei o quê, debatendo aquela decisão durante 6 meses, a orientação decisória não seria aquela. Tá bom? Então, tem muitas decisões que são muito ruins. E, inclusive, elas podem ser ruins porque elas não estão adequadamente embasadas na Constituição, e elas podem ser ruins simplesmente porque aquilo que elas apontam do ponto de vista do futuro societário é ruim. Elas orientam o mundo numa direção ruim. Eu estou com um exemplo fortíssimo na minha mente, mas eu não vou falar porque vai gerar, enfim, seu lema. Mas muitas decisões são ruins. Nesse sentido, eu acredito, e eu acho que há bastante evidência, que algoritmos decisórios em julgamentos, falando do ponto de vista legal, eles podem ser positivos porque eles podem ser melhor do que 80% das decisões ruins. Eu ia falar, é uma coisa que não quero ser processado, mas é isso, que a gente vê por aí. Simples assim. Porque como se a média dos juízes fosse a média dos grandes julgadores da humanidade, qualquer coisa assim. Não, não é o caso. Agora, isso significa que as decisões algorítmicas no direito são sempre boas ou são necessariamente melhores do que as boas decisões dos bons julgadores? Não, muito pelo contrário. A gente tem um histórico de uma ferramenta em particular chamada Compass, que é usada para determinação de magnitude de pena e progressão de regime nas cortes americanas. E é comum, existe todo um conjunto de dados, inclusive a ProPublica, que é uma instituição conhecida, publicou um artigo importante mostrando como as decisões do Compass, muitas vezes elas reiteram situações ruins do ponto de vista societário. É como se elas têm um viés intrínseco. Por quê? Porque elas usam fatores que, no final das contas, acabam afetando o futuro da sociedade. Então, por exemplo, eu quero saber se fulano de tal vai reincidir no crime, tá? Que vamos dizer que essa é a principal questão que ela vai usar, tá? A principal variável resposta. Então ela vai projetar chances de reincidência para determinar a magnitude de pena e, sobretudo, progressão de regime. E aí, eu tenho um monte de presos. E eu sei que os presos de uma determinada região da cidade, isso é estatístico, eles têm maior reincidência criminal. Isso é estatístico, tá lá. Isso não tem como negar esse fato. É um fato que é assim. Assim como é um fato inegável que a maior parte dos crimes é cometida por homens jovens. Simples assim. Não são mulheres velhas que compõem, são homens jovens. É simples. São fatos. O grande problema é que quando você pega esse fato e leva a ferro e fogo, o que você vai fazer é pegar uma pessoa que vem dessa região da cidade, provavelmente uma região hiper pobre da cidade, e que já tem mais dificuldade, e ainda penalizar ela ainda mais com a sua lógica algorítmica, já que estatisticamente, de fato, ela tem mais chance de reincidir. Mas isso parece justo com essa pessoa? E mais do que isso, será que isso cria oportunidades para que o futuro seja melhor nessa região e na cidade como um todo e no país? Ou será que isso cria oportunidades para que o problema se cristalize? Opção B, né? Eu escrevi um artigo sobre isso e eu criei um conceito para explicar esse fenômeno que eu chamei de iteração distópica. Que iteração quer dizer quando uma coisa se rebate sobre si mesma, tá? Não é interação. Então, é uma coisa que fica se rebatendo sobre ela própria, criando uma distopia societária. Então, algoritmos de julgamento têm esse problema, uma vez que eles levam a ferro e fogo as associações que são verdadeiras, e elas não estão para serem questionadas. Elas não existem. Não, elas existem. O problema é que elas existem na medida em que o sistema como um todo age de maneira a punir de maneira acentuada os comportamentos associados a essa situação e a punir de maneira menos associada os que são contrários. E assim você vai reiterando um padrão societário que justamente, se você pensa o futuro da sociedade de maneira construtiva, você quer dissolver e não reiterar.